outra coisa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e podem ser. Legal, né? Veja, o que está por trás disso? O que é o materialismo? Veja, o pensamento humano, quando ele quer conhecer a realidade, ele quer conhecer o objeto, ele tem que deixar o objeto conduzir o pensamento, e não o oposto. Se a gente vai para o objeto dizendo como o objeto deveria ser, eu não sei como é no direito, mas na filosofia, na sociologia, no serviço social é muito comum dizer: vou tratar de tal objeto a partir de tais categorias. Bom, se você já vai dizer para o objeto quais as categorias que são adequadas, você está reduzindo o objeto a partir do que você pensa do mundo. Você não está fazendo investigação alguma. Tá certo? Você só está confirmando o que você já pensa a partir da confirmação do que você já pensa, não está fazendo outra coisa. Percebe? E se você vai fazer uma investigação, bom, você tem que deixar o objeto. Veja, você tem que deixar o objeto de carregar. Claro que você tem que ir atrás do objeto. Você tem uma ação do investigador, óbvio. Percebe? Mas o momento predominante da investigação tem que ser o objeto dizendo o que ele é. Não o oposto. Quando chega aqui é a mesma coisa. Ó. Quando a gente vai dizer o que é ideologia, ciência, filosofia, o que são os pensamentos humanos que não são nem ciência, nem filosofia, nem ideologia, nem religião, você tem que olhar para como a história se desenvolveu, como é que as coisas foram. E você vai tirando as categorias a partir da história. Lembra mais, as categorias são formas de ser, determinações da existência? Você tem que tirar das formas de ser, das determinações da existência, o que as categorias são, não o oposto. E isso, claro, dentro da nossa formação acadêmica é uma deslocada loucura, tá certo? É um descalabro completo. Veja, isso o Chazinho dizia para mim quando era mais jovem, né? E eu fui entender isso muito tardiamente. O mais difícil da gente entender o Marx, entender o Lukács, mesmo entender o Hegel, não é a gente ler a obra deles. Veja, qualquer pessoa lê os 3 volumes do Capital em um ano. Qualquer pessoa lê esse calhamaço que é uma ontologia, tá certo? Em 6 meses. Não é o problema. E se a gente lê, é capaz da gente entender 99% das palavras que estão ali. A gente vai entender as frases. O difícil é a gente incorporar esse pensamento de tal forma que a gente transforma a nossa substância, portanto transforma o modo da gente se relacionar do ponto de vista do conhecimento e da sensibilidade com o mundo no qual a gente vive. O processo de conhecimento é um processo tão difícil, porque este processo de conhecimento no mundo de alienação que a gente vive, implica que você tem que transformar a substância de cada um de nós. Ó. De alguma forma, e de uma forma significativa, a gente tem que contrarrestar as tendências alienantes que estão no interior da gente. E o mais difícil no processo de conhecimento é esse processo de autotransformação indispensável. Então, muitas vezes, eu acho que todo mundo, eu passei por isso várias vezes na minha vida, mas todo mundo, né? Quando você está estudando alguma coisa, você fala: é impossível entender isso aqui, eu não tenho capacidade. É real. Naquele momento a gente não pode mesmo. O ilusório é achar que a gente nunca vai ser possível, né? Você tem aquele momento generaliza, aí a crise existencial é profunda, né? Você dá um passo e dá um tiro de 38 no ouvido, tá certo? Mas vocês percebem que essa constatação é real. Para a gente ser capaz de conhecer o mundo nessa sociedade que a gente vive, a gente tem que ser capaz de combater em algum limite importante, que é muito diferente de indivíduo, você tem que combater os processos alienantes que nos destroem. E o resultado disso, veja, e que não é só uma luta pelo conhecimento, é uma luta pelo processo de humanização da gente, ó, de desalienação da gente, sempre limitada, mas é um processo real. Então, vocês percebem como a questão do conhecimento não é a verdade contra a falsidade, é mais do que isso. É como é que você é capaz de se consubstanciar com um indivíduo que tem uma relação com o mundo que é capaz de ser um pouco menos alienada do que esse mundo impõe pra gente. Isso é uma luta de transformação individual constante. Isso é que é o mais difícil. Porque ler Marx, ler Lukács, qualquer um lê, tá certo? Não tem mistério nenhum. Agora, vai incorporar este conhecimento de tal modo que você seja capaz de entender este mundo, se relacionar com o mundo num patamar superior, percebe? E aí, se você não tiver algumas catástrofes estéticas pelo caminho, o processo não se completa ou fica, né? E muitas vezes, eu não sei, isso é uma experiência muito pessoal, obviamente, mas muitas vezes, estudando Lukács, estudando Marx, a gente tem catarse, né? Você fica profundamente emocionado. Puta, que coisa linda! Como é que o cara foi capaz de fazer uma coisa dessa? O coração dispara, né? Corre lágrimas, você tem que parar, vai dar uma caminhadinha, respirar fundo, tá certo? Às vezes você fica tão elevado que você fala: não dá mais para estudar hoje, espera, tá certo? Amanhã eu volto com calma, você nem consegue anotar o que você está fazendo, volta depois com cuidado, percebe? Porque a mesma cabeça que sente, a cabeça que pensa, ó. Essas coisas são todas juntas, é a mesma pessoa. Essa é a verdadeira dificuldade, percebe?
Como a gente vive uma humanidade que não pode pensar o futuro, porque o futuro é uma tragédia. A gente tem que esquecer o passado e fazer do presente o eterno. Pronto. A gente só vai, do ponto de vista da ideologia predominante, do ponto de vista da ideologia ampla, que nos perpassa a todos, veja, a gente vive num mundo que não tem outra dimensão senão o presente. Aí tem mundo mais mesquinho, pobre, perreca. Percebe que o problema não é meramente de entender. O problema é qual é a relação que a gente vai manter com o mundo. Essa é a verdadeira questão. Falem, vocês estão com uma cara. Então, nesse sentido, essa ideologia também é um dos responsáveis por alterar a forma como os grupos sociais, os indivíduos se propõem a atuar em relação ao mundo, ou são indicados a atuar em relação ao mundo. Aí, nesse sentido, se você puder explicar sobre essa perspectiva, a distinção entre formas puras de ideologia e as formas específicas. Ou seja, a forma pura é geral, todo mundo é sugerido a atuar de uma dada forma, e a forma específica é restrita a uma dada classe. Se é nesse sentido ou se tem um outro aspecto? Não, é nesse sentido. Mas, de novo, veja, essas coisas elas não são rigidamente separadas. Tem um processo de sobreposição, mas é nesse sentido. Tranquilo? Avanço? Nossa! Calor fundo esse negócio, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu falar assim. Diga. Esse momento objetivo da catarse estética, ele sempre parece se expressar com essa onda de emoções, né? Essa coisa que invade isso. E não sei se... Será que é possível uma existência humana sem momentos de catarse estética? Quer dizer, vamos pensar um sujeito brutalizado em toda a sua existência. Né? Alguém que nasce, digamos, a 40 quilômetros aqui do centro de São Paulo, num bairro extremamente pobre, que vive uma vida de miserabilidade absoluta, a sociabilidade dele é violenta, desde a forma pela qual é chamado, porque o que eu estou dizendo é isso, assim, por todos os exemplos que você deu de catarse estética, isso supõe um momento de elevação, de contato com uma substância humana mais elevada, que requer uma longa trajetória de aprendizado, inclusive de conhecimento, né? Porque você, assim, se você levar uma pessoa padrão para ver a ópera, ela vai dormir no segundo ato, ela não vai aguentar, ela não aguenta, porque ela não tem a sensibilidade desenvolvida para ver aquilo. Esse sujeito brutalizado, também vai passar, mesmo nessa vida brutalizada por ele, por momentos em que ele vai ser invadido por uma profunda emoção e, às vezes, tocado de maneira sensível por um pequeno gesto, digamos, caritativo, que pode revolucionar a forma pela qual ele se relaciona. Existe uma diferença, talvez a minha pergunta seja muito ingênua, mas eu quero dizer assim, pensando no horizonte da minha vida, por exemplo, eu tive momentos de catarse que não aconteceram diante de grandes obras elevadas. Também tive já. Mas isso vai acontecer mais tarde na minha vida. Em algum momento, por exemplo, teve episódios que eu lembro com uma emoção assim, e que se eu tivesse bem, é meio que a mesma emoção. Então eu estou te perguntando se a catarse estética, não é que ela possa ser, é falsa essa catarse anterior, mesmo em lugares absolutamente brutais. Isso mencionou, olha, essa frase, esse pequeno poema do Brecht não é granha, mas tem gente que morreu por isso. Porque foi tão tocado por isso, que eu conheço pelo menos um rapaz dessa faculdade que por causa desse poema decidiu mudar de vida. E isso não fica muito claro para mim, porque o que está o diabinho aqui no ombro, né, direito, né? O diabo tem que ser direito. Tá me soprando assim, cuidado, será que não está pensando num conceito de arte que torna impossível a experiência da catarse artística para a maior parte da humanidade? Não, de jeito nenhum. Veja, veja, o fato de você ter como função da obra de arte a elevação do ser humano ao máximo de sensibilidade possível a cada momento histórico, não significa que essa conexão tenha que se dar só a partir da cultura da classe dominante. Isso tendencialmente, na maior parte das vezes é assim, mas só tendencialmente.
Percebe? Você pode perfeitamente ter a realização de fantásticas obras de arte, ou em momentos que você tem um desenvolvimento da força produtiva muito incipiente, pensa a arte rupestre, por exemplo, na sociedade primitiva e tal, ou mesmo por indivíduos, tá certo, que se vivem a situação mais exploradas, mais brutalizadas, mas que do ponto de vista sensível, tá certo, consegue se conectar com o gênero de uma forma artisticamente muito superior. Isso é perfeitamente possível. Isso, de novo, não é uma questão filosófica, é uma questão histórica. Isso aconteceu na história, com muita frequência. Então, percebe? O fato de que a obra de arte tem que cumprir essa função não quer dizer que ela só esteja aberta a quem consegue curtir a ópera. Porque eu também já tive experiência, por exemplo, com a da minha irmã, de muitas vezes você pegar um trabalhador que só escutava, na melhor das hipóteses, sabe ela, o Zeca Pagodinho, que foi assistir uma obra que a Bia montou e o cara ficou profundamente emocionado. Puxa, que coisa linda, nunca vi coisa tão bonita, percebe? E era uma ópera mesmo, não era nem uma ópera contemporânea, né? Então também acontece, percebe? Veja, a relação de cada indivíduo com o gênero humano numa sociedade de classe sofre uma enorme interferência da classe na qual ele pertence. A história dele enquanto indivíduo é profundamente marcada por essa determinação, mas essa determinação não é absoluta. É uma determinação entre outras, uma determinação importante entre outras, mas ela não é absoluta. Depende, em larga medida, veja, das escolhas e das alternativas que ele vai fazendo da vida. Em parte, o acaso aqui interfere. Então, você pode ter, não estou dizendo uma possibilidade ontológica abstrata, tá certo? Ontologicamente, essa possibilidade está aberta, mas na história existem muitos e muitos exemplos. Percebe? De obras de arte que foram produzidas ou da fruição de obras de arte de uma forma muito intensa por indivíduos que não fazem parte dessa cultura da classe dominante, ou pelo contrário, tá certo? Então nada nesse sentido, tá certo? O Lukács bate duramente, por exemplo, no Goethe, tá certo? Que vê a possibilidade que só espíritos elevados, isso aí é o elitismo, entendeu? Bate duramente, e ele é um grande admirador do Goethe, tá certo? Mas bate duramente no Goethe, tá certo? Então, não, no Lukács não tem nenhuma grama de elitismo, pelo contrário. E a concepção de obra de arte que ele tem, que ele vai dizer que a obra de arte, de fato, é a grande obra de arte. Mas ele diz que a grande obra de arte, ela não tem uma forma pré-estabelecida. A grande obra de arte é aquela obra que consegue cumprir a função de obra de arte, de fazer a catarse estética, ao longo de um processo histórico, de um tempo mais determinado. Então ele vai falar, veja, o Bach foi durante séculos esquecido, ninguém dava importância para ele. Bom, Beethoven e Mozart vão mostrar a importância do Bach, o Bach é descoberto. Van Gogh, né, vira Van Gogh pós-Primeira Guerra Mundial, aquela loucura do Van Gogh é a loucura da humanidade, tá certo? Vira Van Gogh. Então, estas coisas, tá certo, acontecem com enorme frequência, né? Então, no Lukács não tem nenhuma grande elitismo. Nesse sentido, tá certo? Opa. Não é? Acabou a pilha? Eu posso passar pro outro. Alô, pronto, passei pro outro, tranquilo. Vai lá. Foi só falar do drama, da gente aprender, trocou no drama de todo mundo e a gente entrou numa profunda catarse intelectual, foi isso? Ficou todo mundo, pelo amor de Deus, né? Mas é duro, né? Esse momento da existência é complicado, né? Teve só para contar para vocês se darem risada um pouco, quando eu fui fazer meu concurso para ir para Amazonas, foi o Ivo Toné que me levou, aquela coisa assim, teve que levar o Serginho, fez um concurso para mim, né? E caiu no concurso, a prova escrita era Tomás de Aquino. E eu estava na Paraíba, não tinha nada para estudar Tomás de Aquino, a prova foi horrível, né? E de noite ele ligou para mim e falou, Serginho, se no dia seguinte, que era a prova didática, for assim, você está reprovado, vai ser impossível, né? Eu saí do quarto, estava a Cristina e o André, a Aninha era pequenininha, saí do quarto, Cristina, eu falei, nossa, Cristina, sou uma fraude, né? A sensação era essa, entendeu? Eu sou uma fraude completa, não tenho a menor chance nesse mundo acadêmico, tá certo? Claro, era uma sensação real, naquele momento eu era mesmo, entendeu? Eu tinha que me desenvolver muito ainda, para ser só meia fraude e as pessoas não reconhecerem, entendeu? Era só isso, né? Não é outra coisa. Mas é duro, não é fácil. Avanço? Ficou mais ou menos claro o que o Lukács está pensando de ideologia. Então veja, o que o Lukács está dizendo? Se a gente adotar as concepções predominantes de ideologia, embora certamente ele não leu, tá certo? Mas se vocês pegarem aquele livrinho do Leandro Konder, o que é dialética, o livrinho da Marilena Chauí, o que é ideologia, se você pegar o do Jesus Ranieri, A Câmara Escura, certo? Enfim, você pegar, né, um bolo de autores, veja, o que predomina em todos eles é o seguinte, olha,
O Marx está dizendo que a ideologia, lá na ideologia alemã, está dizendo que a ideologia é aquele conjunto de ideias cuja função social é mascarar as contradições sociais de tal forma a justificar a dominação de uma determinada classe. Né? A Marilena Chauí é mais sofisticada, ela vai para o Maquiavel, tá certo? Para Spinoza, ela faz uma elaboração mais sofisticada. Veja, se a ideologia é a falsa consciência que surge, tá certo, para velar o que a essência da sociedade é, o que é o conhecimento que revela a essência da sociedade, que diz o que a sociedade de fato é? Ciência. Então quer dizer que a ciência não tem nada a ver com a luta de classes, não tem nada a ver com ideologia, e a ideologia não pode ser ciência em hipótese alguma. Quer dizer que a ciência é o conhecimento verdadeiro, isento de ideologia. Pessoal, onde isso aconteceu na história? Isso é a concepção neopositivista mais rampeira, Popper, tá certo? Hayek, mais rampeira. E isso não aconteceu na história nunca, jamais. Porque os complexos ideológicos, filosóficos, eles se relacionam assim, eles não são dessa forma. Então, veja, por que o Marx e o Engels não publicaram a ideologia alemã? Vocês sabem que eles não publicaram. Vocês sabem que tem aquela carta do Marx, já bem escrevendo o Capital lá na frente. Ele escreve uma carta para eles falando: olha, hoje encontrei um manuscrito da nossa ideologia alemã. Ainda bem que deixamos a crítica roedora dos ratos, porque os ratos tinham comido uma parte dos manuscritos. Veja, eles não publicaram porque eles sabiam que ali tinham barbaridades. O que o Marx e o Engels pensam acerca da ideologia não é o que está na ideologia alemã. Eles resolveram não publicar o texto. Veja, a ideologia alemã trata todos os modos de produção pré-capitalistas como feudalidade. Isso é Hegel. Tem nada a ver com Marx, nada a ver com... Claro que tem, né? Mas eles nem vão publicar. Veja, os manuscritos de 44, o Marx nunca quis publicar. Foi publicado em 32 e tinha que ser publicado, obviamente, para a gente entender como é que o Marx evoluiu. Mas imaginar que o texto que o Marx discute, a questão da alienação no trabalho, o manuscrito de 44, é uma barbaridade. Uma barbaridade, ele vai fazer coisa muito melhor depois. Claro, tem linhas de continuidade, ali você tem a base, tá certo? Mas isso ali não é o grande Marx. E o Marx nunca quis publicar aquilo, eram anotações que ele fez para ele, rascunho que ele fez para ele. A mesma coisa com os Grundrisse, percebe? Então veja o que eu estou tentando mostrar para vocês. Essa história de dizer que para o Marx a ideologia é a falsa consciência é uma barbaridade completa. Não é assim que as coisas foram. Nem é para o Marx e nem é na história. Tranquilo? Então veja, o que o Lukács está dizendo, se eu entendi direito, o que ele está dizendo quando a gente chega ao final desse capítulo da ideologia? Ele está dizendo, olha, a objetividade, a causalidade posta, a objetividade criada pelo ser humano, esta parte da matéria, da matéria que é organizada superiormente na história da humanidade, isto que nós criamos, isto é necessariamente uma síntese extremamente complexa, extremamente sofisticada, com muitas mediações, as mediações variando muito ao longo da história, mas é sempre uma síntese dos atos singulares dos indivíduos historicamente completos, e esses atos singulares são sempre objetivações de teleologia com as tendências históricas universais, com a objetividade realmente existente, com ser precisamente assim existente. E o resultado disso, veja, que este processo só pode se desenvolver se a humanidade, enquanto indivíduo, pensar o tempo inteiro acerca do que está sendo feito e o que está acontecendo. E as formas da gente pensar são muitas. Muitas vezes são formas tipicamente filosóficas, outras vezes não. São formas tipicamente científicas, outras vezes não. Às vezes é uma mistura confusa das duas, às vezes não. Às vezes essas ideias cumprem uma função de dirimir os conflitos sociais e não. Os conflitos sociais mudam de qualidade conforme a gente sai da sociedade primitiva para a sociedade de classe ou conforme a gente passa de um modo de produção a outro. Lembra aquela discussão entre coerção e consenso? Claro, isso tudo vai se alterando. E o resultado disso, veja, que para a gente entender a história do pensamento humano, a gente tem que entender esse complexo de interações, e não categorias isoladas que mantêm uma relação de exterioridade entre si, como que é o positivismo, a sociologia clássica, o kantismo, o hegelianismo de alguma forma, tá certo? Para não falar do pensamento mais conservador. Tranquilo? Veja, a partir daí, ele fala, olha, então se a gente entendeu por que o trabalho é fundante,
como é que se dá a reprodução do ser social. Se a gente entendeu o papel e a função do pensamento nessa trajetória, a gente pode discutir agora como é que funcionam os complexos alienantes. Como é que surge e se desenvolve as desumanidades que vão sendo criadas pela própria humanidade. Tranquilo? Eu vou fazer cenas do próximo capítulo. Eu estou pensando em só entrar de noite, eu estou em dúvida agora, embora falte meia hora, eu estou em dúvida de entrar agora, porque a gente vai parar no meio. Eu estou achando que vale mais a pena a gente entrar e ir direto para a violência, sabe? Do que interromper no meio e voltar. Vocês acham que é um absurdo? O que significa que de noite a gente talvez passe um pouco das 10 horas. Tranquilo? Eu vou fazer cenas do próximo capítulo, certo? Veja, quais são as cenas do próximo capítulo? O fato de que, neste processo de objetivação e exteriorização, a gente insere nexos causais no mundo objetivo, cujo desenvolvimento, cujo desdobramento, a gente nem pode controlar a priori, nem conhecer a priori, porque tem um acaso, eles não aconteceram ainda. Isso significa que sempre na história do indivíduo e da coletividade, da humanidade, sempre a gente vai ter que agir sobre as consequências das nossas ações para fazer com que essas consequências, vamos dizer, evoluam num sentido e não no outro. Tranquilo? Então veja, sempre na história da humanidade e na história dos indivíduos, a gente faz uma objetivação que requer uma outra objetivação, que requer uma outra objetivação. E a gente tem que fazer isso incessantemente para evitar, ou pelo menos tentar controlar, os efeitos negativos que as nossas ações possuem. O problema é como a história da humanidade não é meramente uma justapor de ações individuais, mas é uma síntese dessas ações individuais em uma totalidade que se consubstancia no desenvolvimento da humanidade como um todo. E essa totalidade tem uma qualidade que os atos singulares individuais necessariamente não têm, lembra? Que a totalidade é mais do que a soma das partes. Muitas vezes este processo de síntese resulta em complexos alienantes, complexos desumanos, que acabam se transformando em obstáculos ao próprio desenvolvimento humano. E isso significa, veja, que se transforma em obstáculos ao desenvolvimento das forças produtivas, mas se transforma também em obstáculos ao desenvolvimento dos processos de exteriorização. Você não apenas impede o pleno desenvolvimento objetivo da humanidade, mas você também impede o pleno desenvolvimento das subjetividades. E o resultado disso, veja, que você passa a ter, ao longo da história, complexos alienantes que passam a ter, principalmente na sociedade de classe, mas não apenas na sociedade de classe, passam a ter um papel decisivo, importantíssimo na história. Tanto do ponto de vista da história da totalidade da humanidade, quanto do ponto de vista do desenvolvimento de cada indivíduo que faz parte desse processo. Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês, a gênese e o surgimento dos complexos alienantes, eles surgem porque a história, ela não é teleológica. Ela não é assim, ó, do presente eu só tenho um ponto de futuro possível. Portanto, se eu entendesse o presente, eu seria capaz de prever todo o futuro, porque só tem um ponto possível. A história não é assim. Como a história não é assim, veja, você tem a possibilidade do surgimento na totalidade do ser social, você tem a possibilidade de surgimento de complexos que inibem, que dificultam, obstaculizam o desenvolvimento humano. E no interior das individualidades acontece a mesma coisa. Tranquilo? Veja, a questão, portanto, é como é que na história surgiram os complexos alienantes? Quais são os primeiros complexos alienantes que a gente pode identificar na história humana? Quais são os primeiros obstáculos criados, as primeiras desumanidades criadas pelos próprios homens que a gente pode identificar na história? De novo, vocês percebem que isso não é uma questão filosófica, isso é uma questão histórica. Tem que olhar para a história para ver, olha, como é que surgiram os primeiros complexos alienantes. A gente não pode determinar isso ou deduzir isso filosoficamente. Filosoficamente, a gente pode dizer, olha, toda sociabilidade humana, toda forma de sociabilidade tem a possibilidade de se alienar. Muito provavelmente tem complexos alienantes ali dentro. Muito provavelmente os complexos alienantes operam na totalidade social e na interior das individualidades. Mas isso é uma possibilidade que a gente afirma como possibilidade. Lembra? Nem sempre o possível se transforma em realidade, é só uma possibilidade. A questão é, como é que de fato os complexos alienantes surgiram e se desenvolveram?
Veja, o Lukács vai lançar mão de várias informações da antropologia da época dele, tá certo? Eu vou discutir isso com vocês de noite com mais cuidado. Mas o que ele vai dizer fundamentalmente é que a gente tem uma das características importantes dos primeiros complexos alienantes é que a reprodução destes complexos não requeria a aplicação da violência na vida cotidiana. A violência não é um elemento chave, decisivo na reprodução desses complexos alienantes. A maior parte desses complexos alienantes eram fundados pelo baixo patamar do desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, o próprio desenvolvimento das forças produtivas tendia, tá certo, a ir dissolvendo e superando esses complexos alienantes. Ele vai dizer, todavia, veja, quando a gente entra na sociedade de classes, isto se transforma. Porque agora o mero desenvolvimento das forças produtivas por si só já não é capaz de dissolver todos esses complexos, superar todos esses complexos alienantes. Tem determinados complexos alienantes que só podem ser superados pela aplicação da violência e até hoje na história, pela substituição por outros complexos alienantes. E o resultado disso, veja, é que o processo de alienação na sociedade humana vai se tornando uma parte extremamente importante da vida e o resultado e essa importância maior dos complexos alienantes nas sociedades de classe vai tornando cada vez mais presente e, portanto, cada vez mais que vai penetrando cada vez mais em todas essas conexões o elemento da violência. Estou puxando um pouco o objeto da gente. Então veja, ele vai argumentar que quando a gente chega nas sociedades de classes, os complexos alienantes, eles ganham uma qualidade nova. Veja, continuam sendo alienações, né? Desumanidades postas pelos próprios seres humanos. Mas enquanto desumanidades postas pelos seres humanos, eles ganham uma propriedade, uma qualidade, no caso, uma determinação ontológica nova. Agora, eles só podem se reproduzir pela mediação da violência. E na maior parte das vezes, eles só podem ser superados pela mediação da violência. E até hoje, na história da humanidade, essa superação de uma violência que só se reproduz pela mediação da violência e que é superada pela mediação da violência significa a superação de uma alienação por outra, que não quer dizer que sejam equivalentes, mas é de uma alienação por outra. Você está pensando, você passa do escravismo para o feudalismo para o capitalismo, você tem a passagem de uma sociedade de classes para outra. Você mantém as alienações peculiares da sociedade de classe, mas já não são as mesmas alienações. A violência não é a mesma violência. A interação que você tem entre a alienação da totalidade social e a alienação no interior dos processos de exteriorização não são os mesmos. E o resultado disso, veja, é que você passa a ter um processo em que a humanidade, ao mesmo tempo, vai se alienando cada vez mais intensamente, até chegar no mundo contemporâneo, etc., e ao mesmo tempo vai tendo uma possibilidade cada vez maior, cada vez mais presente na vida cotidiana, porque vai se transformando numa necessidade cada vez maior de superar a sociedade de classes. Então você tem um processo dúbio, dúbio é ruim, um processo duplo. Ao mesmo tempo que a humanidade vai se alienando cada vez mais vai aumentando as possibilidades objetivas, concretas, porque são necessidades e possibilidades objetivas de superar a sociedade de classe. E o resultado disso, veja, é um processo muito, muito complexo. Porque a possibilidade, para brincar com vocês, mas para tornar a coisa bem intensa, a possibilidade do reino da liberdade que está na esquina torna os processos alienantes ainda mais insuportáveis do ponto de vista da subjetividade, da afetividade. E o resultado disso, veja, que a contradição entre a humanidade e a história presente vai se tornando uma contradição cada vez mais intensa. A humanidade vai literalmente se dissolvendo. Porque a forma de organização social que brota da propriedade privada, que é fundada pelo trabalho proletário, esta forma de organização social, ela está se tornando uma impossibilidade objetiva. Então, esse processo de dissolução da sociedade vai se transformando, por um lado, cada vez mais explicitamente violento, porque o consenso, para brincar, vai se tornando cada vez mais impossível, vai se tornando cada vez mais restrito, e por outro lado, é um processo que vai penetrar dentro dos processos de exteriorização. Eu vou abrir isso de noite. E ao fazer isso, vai tornando os indivíduos cada vez mais infelizes. O processo de alienação vai rebaixando a gente, a humanidade da gente, a tal ponto que a gente não aguenta mais viver. A depressão se transforma, tá certo, numa epidemia efetiva, real, né? Vocês sabem que a maior parte de perdas de dias de trabalho nos Estados Unidos é por depressão. O dado que eu tenho que no Brasil é a segunda causa de perdas de dias de trabalho.
não é uma coisa pequena, tá certo? É uma coisa gigantesca. Hoje em dia morre mais gente por suicídio no planeta do que em guerra. Veja, a humanidade chegou num determinado momento em que este elemento da violência, além de ser a violência pura, direta, estrita, venda de armamento, bomba atômica, tá certo? Conflitos sociais cada vez mais intensos, porrada na rua cada vez, além de ter isto de uma forma muito presente, você tem um processo, um rebatimento disso, um reflexo disso na exteriorização que vai destruindo os indivíduos. Tá certo? Que incorpora um elemento de violência contra a subjetividade enorme, que tem reflexos afetivos, tem reflexos ideológicos, tem reflexos filosóficos, tem reflexos científicos, etc. Então, veja, a gente vai compondo um processo de desenvolvimento humano em que a humanidade, por si própria, por suas próprias ações, porque é fundada pelo trabalho, porque se desenvolve dessas formas que a gente discutiu, veja, a gente chega num determinado momento lá da história que é verdadeiramente um momento limite. Um limite em que, do ponto de vista do gênero humano, ou a gente supera a sociedade de classes, ou a gente vai se destruir. E isso não é uma possibilidade remota, não é o Marx falando do século XIX para o século XX, tá certo? Está acontecendo na nossa vida cotidiana, em todas as dimensões, né? De time de futebol à Igreja Católica, né? Da arte consumida na vida cotidiana ao sistema financeiro, o que não está numa crise dos seus fundamentos mais fundamentais, né? Não tem nada que para de pé. A gente já vive um processo de transição, vai dizer o Messato. A gente não sabe para onde, né? Se é para a barbárie, para a destruição da humanidade ou para o comunismo, tá certo? A gente já vive um processo de transição, né? Enfim, isso é que eu vou tentar delinear de noite. Aí eu vou tentar puxar para a questão da violência, tá certo? Discutir essa questão da violência. Porque, enfim, é o tema do curso. A gente já deveria ter entrado hoje de manhã, mas, enfim, a exposição foi se prolongando e tal. Tá certo? Eu tento explicitar de noite. Tranquilo? Fazemos cenas do próximo capítulo, então? Quer dizer, terminei as cenas do próximo capítulo. Vamos almoçar, dar uma descansada e voltar de noite? Tá certo?